Meu nome é Rodrigo Henrique Farias, tenho 58 anos e por 32 anos fui perito criminal da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, lotado por mais de 2 décadas no Núcleo de Perícias de Pinheiros, zona oeste da capital. Ao longo da carreira, assinei laudos em mais de 2.300 locais de crime. Homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, desastres, o que você puder imaginar. Eu cresci acreditando que, com tempo suficiente de serviço, a gente acaba vendo de tudo. Cresci achando que experiência era um escudo, que nada mais me surpreenderia. Até a noite de 12 de agosto de 2014, no KM-18 da rodovia Raposo Tavares, que me provou que eu estava completamente errado. Foi depois daquele plantão que eu pedi transferência. Comecei terapia 3 semanas depois, tomando remédio para dormir pela primeira vez na vida. Alguns anos mais tarde, vim morar no interior, em Botucatu, fingindo para mim mesmo que tinha feito as pazes com o que vi. Mas você não faz as pazes com certas coisas. Você apenas aprende a conviver com o peso delas, como quem carrega uma pedra no bolso e vai se acostumando com o incômodo até achar que é parte do corpo. Estou gravando isso agora em 2025, depois de uma consulta com meu cardiologista, que me deixou olhando para o teto a noite inteira. Ele disse que meu coração está bem para a idade, mas que eu preciso diminuir a ansiedade. Como se fosse simples assim. A sensação de estar carregando esse caso sozinho está piorando à medida que envelheço. Toda vez que fecho os olhos e não consigo dormir, eu vejo aquele carro destroçado e aquele corpo perfeito demais. E aí, eu me pergunto se alguém mais, em algum lugar deste país enorme, não passou pela mesma coisa e ficou calado, como eu fiquei. Eu sempre fui aquele profissional cético, o tipo que cobrava evidência, coerência, cadeia de custódia impecável. Nos cursos de formação, eu era o chato que questionava interpretações vagas. Se não dava para medir, pesar, fotografar e colocar num laudo, não existia. Essa postura me salvou de armadilhas durante anos. Me manteve são quando colegas entraram em depressão, quando outros viraram alcoólatras ou pediram afastamento. Eu me orgulhava disso, mas esse caso não obedeceu nenhuma das regras que me mantiveram inteiro por mais de 3 décadas. Antes de continuar, eu queria te perguntar uma coisa. Você já sentiu que alguma coisa num hospital, numa estrada vazia ou num velório simplesmente não encaixava com a realidade? Já teve a impressão de que alguém ao seu lado não era exatamente humano, mesmo sem saber explicar por quê? Não estou falando de fantasma ou assombração, como nas histórias de interior. Estou falando daquela sensação física, aquele frio na espinha, aquele instinto primitivo que te avisa que algo está errado antes mesmo do seu cérebro processar o que é. Se quiser, conta isso nos comentários, porque tem muita gente adulta como você que guarda esses segredos. E se essas histórias fazem sentido para você, talvez valha a pena se inscrever para ouvir os relatos de quem trabalha todos os dias com a morte e, mesmo assim, encontrou algo que não sabe nomear. Naquela noite de agosto, eu estava no 3º café requentado do plantão. Era uma quarta-feira sem graça, daquelas em que a gente torce para não ser chamado porque o cansaço já está instalado e qualquer ocorrência vira um peso extra. O posto policial onde eu esperava ficava na altura do quilômetro 22 da Raposo, numa construção baixa de concreto que mais parecia um depósito adaptado. O ar-condicionado fazia um barulho intermitente. Um ronco mecânico que competia com o chiado constante dos rádios sintonizados na frequência da polícia rodoviária. O cheiro era sempre o mesmo. Papel velho empilhado há décadas, suor seco impregnado nas cadeiras de plástico, desinfetante barato esfregado no chão de cimento queimado. Um lugar feio, mas funcional. Um lugar onde você não pensava muito, só fazia o trabalho. Eu estava revisando fotos de um atropelamento da tarde.
Motorista de caminhão que não viu o pedestre cruzar fora da faixa. Caso simples, documentação direta. Olhava as imagens no laptop velho, tomando goles mornos de café que mais parecia água suja quando o telefone tocou. Era o sargento Valdir, da rodoviária, com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. Rodrigo, preciso de você no quilômetro 18, local de acidente, possível vítima fatal, veículo capotado. Mas tem uma coisa esquisita aqui. Perguntei o que era. Ele demorou para responder e quando falou, a voz estava diferente. O carro está destruído, como se tivesse batido em alguma coisa grande, mas não tem nada na pista. Nada mesmo. Peguei a mochila com os equipamentos, avisei o motorista da viatura e saímos no escuro úmido daquela madrugada. No trajeto, tentei me preparar mentalmente. Nada extraordinário, pensei. Provavelmente o motorista perdeu o controle, capotou várias vezes e a destruição progressiva deu aquela impressão de impacto único. Acontece. O cérebro humano gosta de simplificar, de procurar uma causa única para tudo. Meu trabalho era justamente não cair nessa armadilha, mas no fundo, sem que eu admitisse naquele momento, algo já estava incomodando. Talvez fosse a forma como o Valdir tinha falado. Talvez fosse o silêncio pesado dentro da viatura, com o motorista dirigindo concentrado demais, sem fazer os comentários bobos de sempre. Ou talvez fosse só o cansaço batendo, aquela intuição errada que vem quando você está há horas acordado e o corpo começa a inventar sinais onde não existem. Chegamos ao local às 2h17 da manhã. Eu lembro do horário porque anotei no caderno, como sempre faço. A Raposo Tavares, naquela altura, é um trecho estranho. De um lado, condomínios fechados com muros altos e portarias iluminadas. Do outro, pequenos trechos de mata escura que ninguém cuida, com árvores tortas e mato crescido até a beirada do guardrail. O asfalto estava ligeiramente úmido. Tinha chovido mais cedo, mas nada forte, apenas o suficiente para deixar aquele brilho oleoso sob os postes alaranjados, com reflexos esticados que pareciam dedos apontando para o acostamento. O cheiro chegou antes de eu ver o carro. Gasolina derramada, plástico queimado, borracha, aquele cheiro químico que gruda na roupa e não sai nem depois de lavar 3 vezes. A viatura parou no acostamento e quando desci, senti o ar frio da madrugada entrando pelos pulmões como uma lâmina. Silêncio. Nenhum barulho de trânsito, nenhum carro passando. Só o vento suave balançando as árvores e o zumbido baixo das lanternas da perícia já posicionadas. O veículo era um Honda Civic preto, 2012. Estava virado de lado, com o teto parcialmente esmagado, vidros estilhaçados espalhados num raio de uns 5 metros e a dianteira retorcida de uma forma que eu nunca tinha visto em 3 décadas de profissão. Era como se o carro tivesse atravessado uma parede invisível. Sabe quando você amassa uma lata de refrigerante com as 2 mãos? Era aquilo, só que em escala maior e de metal. As laterais estavam dobradas para dentro, o capô levantado num ângulo impossível, o para-choque dianteiro despedaçado em fragmentos que pareciam ter explodido de dentro para fora. Pela experiência, aquele tipo de deformação só aparece quando o carro entra de frente em algo fixo e maciço. Poste de concreto, muro, traseira de caminhão, pilar de viaduto. Mas ali ao redor do veículo, nada, absolutamente nada. Nenhum poste danificado, nenhum sinal de derrapagem longa. Aquelas marcas escuras de pneu arrastado que sempre ficam no asfalto. Nenhum pedaço de outro veículo, nenhum destroço estranho, nenhuma marca na vegetação lateral. Apenas o carro, destruído, sozinho, no meio de um trecho relativamente reto, com sinalização em ordem e visibilidade boa. Caminhei ao redor do veículo, acendendo a lanterna de LED para cada detalhe. O sargento Valdir estava apoiado no guardrail, fumando um cigarro com as mãos trêmulas. Quando nossos olhares se cruzaram, ele apenas balançou a cabeça.
Nenhuma palavra, só aquele gesto que dizia: "Eu não sei, Rodrigo, eu realmente não sei." A vítima estava presa ao cinto de segurança, corpo ligeiramente inclinado para o lado direito, com a cabeça caída sobre o ombro, como se tivesse adormecido. Olhos semiabertos, aquele olhar vítreo de quem já não está mais ali. Usei a lanterna para iluminar o rosto. Eduardo Sérgio Menezes, 37 anos, conforme os documentos que o sargento tinha recolhido da carteira encontrada no porta-luvas. Engenheiro civil, morador da Vila Leopoldina, São Paulo. O estranho, e isso me atingiu como um soco no estômago, foi o contraste. O carro parecia ter enfrentado uma força descomunal, algo que deveria ter transformado o interior num moedor de carne e vidro. Mas o corpo estava praticamente intacto, roupas chamuscadas, sim, uma camisa social azul clara com manchas escuras que poderiam ser queimaduras leves. Alguns pequenos cortes superficiais no rosto. Nada profundo, nada que sangrasse de verdade. As mãos ainda seguravam o volante, dedos levemente contraídos, unhas limpas e bem cuidadas. Nem um osso exposto, nem uma deformação visível, nem aquele inchaço característico de trauma interno grave. Comecei o protocolo padrão. Fotografias de todos os ângulos, visão geral do veículo, posição do corpo, danos estruturais, marcas no asfalto ou a falta delas. Medi a distância entre o carro e o guarda-reio, entre os fragmentos de vidro e a posição final do veículo, tentando reconstruir mentalmente a trajetória. Nada fechava. Marquei a posição do corpo com as tiras de referência, anotei a temperatura externa, a umidade do ar, os detalhes do cinto de segurança que ainda estava travado no lugar. Tudo registrado, tudo documentado, mas quanto mais eu olhava, menos sentido aquilo fazia. Chamei a atenção de um dos policiais rodoviários, um rapaz jovem que estava de pé, próximo à viatura, braços cruzados, evitando olhar diretamente para o corpo. "Você viu sangue? Dentro do carro, no banco, no volante?" Ele se aproximou com cuidado, como se tivesse medo de perturbar algo. "Não, perito. Tem umas manchas pequenas no painel, mas não é nada volumoso. Eu já vi capotamento bem mais leve, onde o cara ficou todo, sabe, espalhado." Fiz que sim com a cabeça. Ele não estava exagerando. Em acidentes com esse nível de destruição, o interior do veículo costuma ser um cenário de horror. Sangue nas superfícies, ossos quebrados atravessando a pele, órgãos comprimidos, hematomas enormes. Mas ali era como se o Eduardo tivesse simplesmente parado. Como se o coração dele tivesse desistido no exato momento do impacto, antes que o corpo sofresse de verdade. O médico do SAMU já havia constatado o óbito quando chegou, uns 20 minutos antes de mim. Ele ainda estava por perto, preenchendo papelada na traseira da ambulância. Me aproximei, mostrei minha identificação, pedi para ele confirmar a causa aparente. Ele olhou para os formulários, depois para mim e suspirou. Parada cardiorrespiratória, sem sinais evidentes de politraumatismo. Grave. É estranho, eu sei, mas às vezes acontece. Uma arritmia súbita, um choque, o corpo reage de forma imprevisível. Insisti um pouco. Mostrei as fotos do carro no tablet. Ampliei os detalhes da destruição. Ele apertou os lábios, colocou a caneta no bolso e baixou a voz, como se não quisesse que os outros ouvissem. "Olha, perito, eu não sei como explicar, mas é como se o corpo tivesse sido protegido. Protegido de algo que destruiu tudo em volta. Eu já vi gente sobreviver a acidentes horríveis e morrer de causas idiotas. E já vi gente morrer em situações que não faziam sentido. A medicina tem limites. A gente gosta de achar que sabe tudo, mas não sabe." Ele subiu na ambulância e foi embora. Fiquei ali, parado, olhando para o Honda Civic, despedaçado sob a luz fria das lanternas. Os outros policiais começaram a isolar melhor a área.
Colocaram os cones refletivos, desviaram o pouco tráfego que começava a aparecer com o raiar do dia. Eu continuei tirando fotos, medindo ângulos, anotando inconsistências. Mas, no fundo, eu já sabia que aquele laudo não ia fechar direito. Pedi para o guincho da perícia recolher o veículo com cuidado. Queria examinar a parte de baixo, os eixos, o sistema de freios, qualquer coisa que pudesse explicar a dinâmica. Enquanto eles preparavam a plataforma, fiquei observando o asfalto. Nenhuma marca longa de frenagem. Apenas alguns riscos curtos, como se o carro tivesse derrapado de lado por menos de 3 metros antes de capotar, insuficiente para gerar aquela destruição. Passei a mão na pista, sentindo a textura áspera. Estava seca agora, mas ainda com aquele resíduo de umidade que gruda nos dedos. Me agachei próximo ao para-choque traseiro, que estava a uns 2 metros do corpo principal do carro, arrancado inteiro. Usei a lanterna para iluminar por baixo. O sistema de suspensão estava completamente destroçado, como se tivesse sido esmagado de cima para baixo. Mas esmagado por quê? O carro tinha capotado, sim, mas capotamento causa danos laterais, de torção. Aquilo parecia compressão vertical, como se algo tivesse pressionado o veículo contra o chão com uma força absurda. Levantei, senti o joelho estalar. 50 e poucos anos pesam nessas horas. Olhei para o horizonte, onde o céu começava a clarear, com aquele tom acinzentado que vem antes do amanhecer. Os pássaros já começavam a cantar nas árvores próximas. A vida seguindo, indiferente. Pensei em quantos acidentes eu já tinha periciado. Quantos corpos já tinha visto, quantas famílias destroçadas por causa de um segundo de distração, de um pneu careca, de uma curva mal calculada. Eu conhecia a matemática da morte no trânsito: velocidade, massa, desaceleração, trauma. Tudo encaixava em fórmulas, em estatísticas, em padrões previsíveis. Mas aquilo não encaixava em lugar nenhum. Voltei para perto do corpo. O Eduardo ainda estava lá, preso ao cinto, esperando o rabecão do IML chegar para fazer a remoção. Olhei para o rosto dele com mais atenção. Traços comuns, nada marcante. Barba rala bem feita, cabelo curto penteado para o lado. Uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Pele levemente bronzeada, como quem pratica esporte ao ar livre. Aliança de ouro na mão esquerda. Uma vida comum, até onde os documentos indicavam. Um homem comum, num acidente que não fazia sentido. O sargento Valdir se aproximou, jogou a bituca do cigarro no chão e pisou com força. Vai dar para fechar isso hoje, Rodrigo? O pessoal da delegacia está querendo liberar a pista. Respondi que sim, que eu já tinha tudo o que precisava do local. O resto seria no IML e no laboratório. Ele acenou e voltou para a viatura. Ouvi ele comentar com o outro policial, baixinho, mas não baixo o suficiente para eu não ouvir. Esse caso vai dar dor de cabeça, aposto. E deu. Muito mais do que qualquer um de nós poderia imaginar naquela madrugada. O Instituto Médico Legal do Centro fica na região da Luz, num prédio antigo de tijolos aparentes que já viu gerações inteiras de mortos passarem por suas portas. Não é um lugar bonito. Nunca foi. As paredes têm aquela cor indefinida que surge quando décadas de tinta descascam e revelam camadas anteriores. E o cheiro é uma mistura de formol, desinfetante industrial e algo mais profundo, mais orgânico, que nunca sai completamente mesmo quando os corredores estão vazios. Cheguei lá no final da manhã seguinte. Tinha dormido apenas 3 horas, daquele sono agitado, cheio de imagens fragmentadas, do carro destroçado e do corpo intacto. Acordei com a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante no local. Mas quando revisei mentalmente o checklist, tudo estava lá. Todas as fotos, todas as medições, todos os procedimentos. E mesmo assim, a sensação continuava. Pedi para acompanhar a necropsia, o que não era rotina em todos os casos. Normalmente,
Eu entregava o corpo e ia cuidar do laudo preliminar, deixando o trabalho interno para os médicos legistas. Mas aquele caso eu precisava ver com meus próprios olhos. O doutor André Pimentel, legista com quem eu já tinha trabalhado em dezenas de ocorrências, sabia que quando eu insistia assim, não era por curiosidade mórbida. Havia algo técnico incomodando e ele respeitava isso. Pode entrar, Rodrigo. Só coloca os equipamentos de proteção e fica no canto. Você sabe as regras. A sala de necropsia estava gelada. Sempre está. O ar-condicionado funcionava no máximo, lutando contra o calor de dezembro, que tentava entrar pelas janelas altas. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar frio para baixo e fazendo o cheiro químico circular. A mesa de inox estava no centro, reluzente sob as luzes fluorescentes brancas que apagavam qualquer sombra. E sobre a mesa, coberto com um lençol verde hospitalar, estava Eduardo. 2 técnicos preparavam os instrumentos. O doutor André lavava as mãos na pia, metódico, esfregando entre os dedos como se estivesse se preparando para uma cirurgia delicada. Ele vestiu o avental, as luvas, ajustou os óculos de proteção e se aproximou da mesa. Puxou o lençol com um movimento profissional, sem pressa, e foi aí que a segunda onda de estranheza me atingiu. O corpo de Eduardo parecia exemplar, não há outra palavra. Deitado sobre o inox frio, com a pele de uma tonalidade uniforme, quase pálida, mas sem aquele tom acinzentado e manchado que cadáveres costumam ter depois de horas. Sem livores marcantes nas áreas de compressão, sem aquele inchaço característico. O cabelo perfeitamente alinhado, como se alguém tivesse penteado com cuidado. As unhas limpas, cortadas com precisão, sem sujeira embaixo, sem sinais de luta ou arranhões, nem uma microfraturas visível nos dedos, nem hematomas nos punhos. Olhei para o Dr. André. Ele também estava olhando o corpo com aquela expressão que eu conhecia bem, a expressão de quem está vendo algo que não bate com a experiência acumulada. Você revisou a ficha de entrada? Veículo severamente danificado, capotamento, possível impacto frontal de alta energia? Revisei. 3 vezes, respondi. Ele fez um ruído baixo na garganta, pegou a prancheta com as anotações iniciais e começou o procedimento externo. Mediu a altura, o peso, examinou a pele centímetro por centímetro com uma lupa cirúrgica, procurando marcas, escoriações, qualquer coisa. Virou o corpo de lado com a ajuda dos técnicos, examinou as costas, as nádegas, a parte de trás das pernas. Nada. Apenas aqueles pequenos cortes superficiais que eu já tinha visto no local. E algumas manchas que poderiam ser queimaduras leves, mas nada profundo. Sem sinais de traumatismo externo relevante, murmurou André, anotando na prancheta. Vamos abrir. O primeiro corte em ictut, do ombro ao externo, depois descendo até o púbis, foi feito com precisão cirúrgica. Eu já tinha visto centenas de necropsias, então não era o ato em si que me incomodava. Era o que estava aparecendo por baixo da pele. Nada, ou melhor, nada, de errado. Conforme o Dr. André abria os planos de dissecação, afastando a pele e o tecido adiposo, o que surgia era uma visão anatomicamente perfeita. Músculos íntegros, sem rupturas. Costelas inteiras, sem fraturas. O externo sólido, sem sinais de compressão do cinto de segurança. Pequenas petequias aqui e ali. Aqueles pontos vermelhos que indicam hemorragias capilares menores. Mas nada que justificasse morte por trauma. Ele abriu a cavidade torácica, cortando as costelas com a serra elétrica. O barulho ecoou na sala fria, metálico e áspero. Quando removeu a placa óssea, o coração e os pulmões ficaram expostos. E, novamente, aquela perfeição desconcertante. O coração tinha uma forma quase didática, como os modelos de anatomia que usam em faculdades.
sem cicatrizes antigas, sem placas ateroscleróticas significativas, sem sinais de infarto prévio ou doença crônica. As artérias coronárias estavam limpas quando ele as abriu. Os pulmões cor-de-rosa acinzentado, sem contusões graves, sem edema pulmonar marcante, sem sinais de afogamento ou asfixia. André, isso é normal? Não resisti em perguntar. Ele parou, segurou o bisturi no ar e me olhou por cima dos óculos. Define normal. Esse cara de 37 anos tem um coração de alguém de 25. Não fuma, ou se fumou foi muito pouco. Sem sinais de consumo crônico de álcool, sem doenças prévias aparentes, deveria estar vivo. Continuou a necropsia. Abriu o abdômen, examinou o fígado, íntegro, sem lacerações, cor normal, textura normal, o baço, os rins, o estômago, os intestinos, tudo em perfeito estado. Retirou amostras de cada órgão, colocando nos frascos identificados para análise histológica. Depois, abriu o crânio, cerrou a calota craniana em um movimento circular preciso, removeu a tampa óssea e expôs o cérebro. E ali, finalmente, havia algo. Uma pequena hemorragia subaracnoidea, pequena, discreta, mas presente. Um ponto escuro entre as meninges indicando que algum vaso tinha rompido. Poderia ser suficiente? Talvez, mas era desproporcional. Muito pequeno para causar morte instantânea sem sinais neurológicos prévios. O Dr. André retirou o cérebro inteiro com cuidado, pesou, examinou e então fez cortes transversais, expondo o tecido interno. As áreas brancas e cinzas do cérebro pareciam normais, sem tumores, sem aneurismas, sem sinais de lesão estrutural grave. Apenas aquela pequena hemorragia que poderia ou não explicar tudo. Ele terminou a necropsia, os técnicos começaram a suturar o corpo para devolvê-lo à família e nós dois ficamos ali, em silêncio, olhando para as amostras dispostas sobre a bancada lateral. Frascos de vidro com pedaços de fígado, pulmão, coração, rim, cérebro, todos boiando em formol transparente. Qual é a sua conclusão preliminar? Perguntei. André tirou as luvas com um estalo seco, jogou no lixo biológico e suspirou fundo. Parada cardiorrespiratória de causa indeterminada. Possível hemorragia subaracnoidea como fator contribuinte, mas insuficiente para fechar o diagnóstico com segurança. Vou pedir histologia completa, toxicológico amplo e análise de miocárdio para descartar arritmias ocultas. Mas te digo uma coisa, Rodrigo. Em 22 anos fazendo isso, nunca vi um corpo sair de um acidente daquele porte nesse estado. Nunca. Pedi então os exames complementares por escrito para garantir que fossem feitos. Histologia das amostras de miocárdio, fígado, pulmão, cérebro. Toxicológico amplo para descartar drogas, venenos, substâncias que pudessem explicar uma parada súbita. Screening para doenças genéticas raras. Tudo que estivesse ao alcance do laboratório. Enquanto preenchia as requisições, notei outro detalhe que tinha passado despercebido antes. Não havia praticamente hematomas internos. Nem nas áreas de fixação do cinto, nem nas regiões de contato com as partes metálicas do carro. Era como se o corpo tivesse sido colocado ali depois, com cuidado, num veículo previamente destroçado. Voltei para o escritório da perícia em Pinheiros no final da tarde, com aquele peso no peito que vem quando você sabe que está segurando algo que não deveria estar nas suas mãos. Sentei na minha mesa, liguei o computador e comecei a puxar o histórico de Eduardo Sérgio Menezes nos sistemas disponíveis. CPF regular ativo, carteira de trabalho digital com registros recentes em uma construtora grande da região da Avenida Faria Lima. Histórico de crédito limpo, um aluguel em nome dele na Vila Leopoldina, pagamentos em dia. Tudo perfeito, perfeito demais. Fui mais fundo. Liguei para a construtora onde ele trabalhava, falei com o setor de recursos humanos. A atendente me passou para um gerente que confirmou.
Eduardo tinha sido contratado há cerca de 1 ano e meio, referências excelentes, desempenho impecável, nenhum problema disciplinar. Engenheiro competente, respeitado pelos colegas. Uma peça que funcionava perfeitamente na engrenagem. Mas aí eu fiz a pergunta que não deveria ter feito. Vocês têm o histórico profissional anterior dele? Onde trabalhava antes de chegar aí? Houve uma pausa. O som de papéis sendo folheados, depois de digitação rápida no computador. Aqui diz que ele veio de uma empresa em Curitiba. Mas, estranho, o campo de referências anteriores está meio vago. Só tem o nome da empresa, sem contatos. Deixa eu ver se consigo mais alguma coisa. Mais alguns minutos de espera. Depois, a voz voltou, agora mais cautelosa. Olha, estou tentando contato com a empresa listada, mas o telefone não existe mais. E no sistema, é como se antes de 2 anos atrás não houvesse registros consistentes. Pode ser erro de migração de banco de dados, acontece às vezes. Agradeci e desliguei, mas não era erro. Comecei a verificar outros sistemas. Registros escolares nada antes de 10 anos atrás, e mesmo assim, vagos. Histórico de CNH, primeira habilitação. Emitida há 3 anos. Não havia multas antigas, não havia registros anteriores de acidentes, não havia aquela trilha digital que todo adulto de 37 anos deixa sem querer ao longo da vida. Era como se a vida de Eduardo Sérgio Menezes tivesse começado há 24 meses, com todos os documentos em ordem, todas as referências ajeitadas, mas sem um passado verdadeiro para sustentar aquela biografia. E isso, mais do que a necropsia sem explicação, mais do que o carro destruído sem causa, foi o que me fez entender que aquilo não era apenas um caso estranho. Era um caso impossível. 3 dias depois de protocolar o pedido de exames complementares, recebi um e-mail do gabinete da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Assunto: reunião urgente. Caso RTA 2014-080847. Aquele código era o do acidente do Eduardo. Não era normal ser chamado para uma reunião sobre um único caso de trânsito, ainda mais com tão pouco tempo de investigação. Geralmente os casos seguiam o fluxo burocrático normal: perícia, laudo preliminar, exames complementares, laudo final, arquivamento, silencioso, previsível, eficiente. Mas aquele caso estava chamando a atenção de alguém, e isso nunca era bom sinal. A reunião foi marcada para a manhã seguinte no prédio da Rua Moncorvo Filho, próximo à Avenida Tiradentes, região central de São Paulo. Um prédio antigo, de fachada cinza e janelas estreitas, que abrigava os setores administrativos da Polícia Técnica. Entrei pelo portão principal, mostrei minha identificação funcional para o segurança, subi 3 andares de escada porque o elevador estava quebrado, como sempre, e cheguei à sala de reuniões com alguns minutos de antecedência. A sala era pequena, com uma mesa retangular de madeira escura no centro, cadeiras de couro sintético já rachado pelo tempo e um ar-condicionado velho que fazia mais barulho do que ventilava. As paredes tinham aquele tom bege apagado de tinta barata, com alguns quadros institucionais pendurados, brasões, fotos de autoridades antigas, diplomas emoldurados, cheiro de café velho e papel guardado há décadas. Eu estava sozinho na sala quando meu chefe direto entrou. O delegado Marcelo Tavares, responsável pelo Núcleo de Perícias de Pinheiros. Homem na casa dos 50, cabelos grisalhos penteados com gel, terno marrom, um pouco largo demais. Ele me cumprimentou com um aceno breve, sem sorrir, e sentou na cadeira ao lado da minha, sem dizer nada. Apenas abriu uma pasta e começou a folhear documentos, evitando contato visual. Logo, depois entraram mais 3 pessoas. Um representante da corregedoria, que eu conhecia de vista, mas nunca tinha conversado. Um homem magro, de óculos de armação fina, expressão permanentemente desconfiada.
Um delegado da Divisão de Crimes de Trânsito, mais jovem, trajando o terno preto, que se apresentou apenas como Delegado Carvalho. E por último, um homem de terno escuro, gravata azul marinho, cabelos lisos e pretos, feições angulosas, que entrou sem pressa e sentou na cabeceira da mesa. Esse último não foi apresentado. Ninguém disse o nome dele, nem o cargo, nem a função. Ele apenas colocou uma pasta preta simples sobre a mesa, sem brasão, sem identificação, e esperou que todos se acomodassem. Seus olhos eram escuros, quase negros, e quando ele olhava para alguém, parecia que estava lendo por dentro. O delegado Tavares limpou a garganta e começou. Perito Rodrigo, obrigado pela sua presença. Estamos aqui para discutir o caso do acidente na Raposo Tavares, vítima Eduardo Sérgio Menezes. Entendemos que você identificou algumas inconsistências técnicas. Gostaríamos de ouvir suas considerações. Abri minha própria pasta, tirei as fotos impressas do local, os registros fotográficos do corpo, as anotações da necropsia. Coloquei tudo sobre a mesa, organizando metodicamente, como sempre. Fiz em apresentações técnicas. Comecei a expor com linguagem objetiva, sem rodeios. Expliquei a destruição do veículo sem objeto fixo identificável. A ausência de marcas de derrapagem consistentes com aquele nível de dano. A integridade desproporcional do corpo em relação aos destroços do carro. A falta de hematomas internos graves. A necropsia que não fechava diagnóstico claro. E então, a parte mais delicada, o histórico biográfico de Eduardo, que parecia começar do nada 2 anos antes, sem registros consistentes anteriores, como se a vida dele tivesse sido montada artificialmente. Enquanto eu falava, observei as reações. O representante da corregedoria fazia anotações rápidas. O delegado Carvalho olhava para as fotos com expressão neutra. Meu chefe Tavares mantinha o olhar fixo na mesa, como se estivesse envergonhado de estar ali. E o homem do terno escuro, ele apenas me observava, imóvel, com aquela intensidade que fazia a sala parecer menor. Quando terminei, houve um silêncio pesado. Ninguém perguntou nada por alguns segundos. Então, o homem sem nome na cabeceira da mesa se inclinou levemente para a frente, juntou as mãos sobre a pasta preta e falou pela primeira vez. A voz era calma, educada, mas tinha um peso que cortava o ar. Perito, Rodrigo, sua atenção aos detalhes é realmente notável. Poucos profissionais teriam essa dedicação em um caso que, à primeira vista, seria apenas mais um acidente de trânsito com vítima fatal. No entanto, ele fez uma pausa calculada, como se escolhesse as palavras com precisão cirúrgica. O senhor sabe que sistemas falham, bancos de dados atrasam, registros antigos se perdem em migrações tecnológicas e, às vezes, as estatísticas de trauma não se comportam exatamente como a literatura médica prevê. Há casos raros, anomalias estatísticas que desafiam os padrões sem necessariamente indicar algo extraordinário. Eu não disse nada, apenas continuei olhando para ele. O que estou propondo, continuou o homem, é que classifiquemos este caso como acidente de trânsito com morte por causa indeterminada, provavelmente uma arritmia cardíaca súbita ou a hemorragia subaracnoidea identificada na necropsia. Tecnicamente, não há impedimento para esse enquadramento, correto? Senti a armadilha se fechando. Do ponto de vista estritamente formal, ele estava certo. Eu poderia, sim, fechar o laudo dessa forma. Nenhuma lei seria violada, nenhum protocolo seria quebrado. Mas seria mentira, seria enterrar as perguntas que precisavam ser feitas. Tecnicamente, respondi devagar, é possível enquadrar assim, mas o conjunto dos elementos sugere que este caso merece um estudo mais aprofundado, talvez uma análise em conjunto com outros casos similares, se houver.
Algo que possa identificar padrões. O homem sorriu. Foi um sorriso breve, sem calor, como se ele soubesse que eu tentaria resistir e já tivesse preparado a resposta. Estudos de casos sobre acidentes de trânsito raramente interessam a alguém perito. E atrair atenção desnecessária para anomalias estatísticas pode gerar especulação, teorias conspiratórias, ruído que atrapalha o trabalho sério que vocês fazem aqui. Prefiro evitar isso. Foi aí que eu entendi. Não era uma reunião técnica, era um aviso. O representante da corregedoria fechou o bloquinho de anotações e se levantou, como se tudo já estivesse resolvido. O delegado Carvalho recolheu os papéis e também se preparou para sair. Meu chefe, Tavares, finalmente me olhou. E naquele olhar havia algo que eu nunca tinha visto antes. Medo, não de mim, mas de ter que lidar com as consequências de eu insistir. O homem do terno escuro pegou a pasta preta, levantou-se com calma e parou ao meu lado antes de sair. Inclinou-se levemente e sussurrou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. O senhor tem uma carreira exemplar, perito Rodrigo. Seria uma pena comprometê-la por um caso que, no fim das contas, não vai mudar nada. Ele saiu. Os outros saíram atrás dele. E eu fiquei ali, sozinho na sala, olhando para as fotos espalhadas sobre a mesa. O carro destruído, o corpo perfeito, o homem que não tinha passado. Nos dias seguintes, comecei a perceber as mudanças, sutis, mas deliberadas. Quando tentei acessar novamente as imagens da tomografia que tinha solicitado, o sistema mostrava arquivo indisponível. Os laudos histológicos que deveriam estar prontos foram substituídos por versões genéricas, sem os detalhes que eu tinha pedido. Procurei o técnico do laboratório que sempre me ajudava, um rapaz competente chamado Fábio, e ele desviou o olhar nervoso. Rodrigo, desculpa, mas teve uma contaminação nas amostras. A gente vai ter que refazer tudo, e isso demora. Você sabe como é. Eu sabia como era, e sabia que era mentira. Colegas que tinham comentado comigo sobre a estranheza do caso começaram a minimizar. Ah, Rodrigo, a gente exagera às vezes. Foi só mais um acidente, você está ficando paranoico. Um deles, que eu conhecia há 15 anos, fez questão de dizer isso na frente de outros, como se quisesse deixar claro que não estava do meu lado. Noite em casa, comecei a fazer algo que nunca tinha feito. Pesquisar por conta própria, fora dos sistemas oficiais. Entrei em fóruns antigos de profissionais da área, aqueles grupos fechados onde técnicos e peritos trocam experiências sem formalidade. Li conversas arquivadas, comentários de anos atrás, histórias que nunca viraram relatórios oficiais. E encontrei pequenas menções espalhadas, acidentes limpos demais, corpos em estado perfeito dentro de veículos destruídos, necropsias que não fechavam, históricos biográficos que começavam do nada, casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, sempre isolados, sempre arquivados rapidamente, sempre com a mesma conclusão: causa indeterminada. E, sempre nos comentários, alguém mencionava que alguém de cima tinha aparecido para encerrar a investigação. A sensação de estar com a mão em algo muito maior, algo que a instituição tinha decidido há muito tempo não enxergar oficialmente, começou a corroer meu sono. Passei a ter insônia. Acordava às 3 da manhã suando, com a imagem do Eduardo no carro, olhos semiabertos, me olhando de volta. E na borda daquele sonho sempre havia uma sombra, uma presença, algo que observava, que media, que testava. Comecei a me perguntar se eu não estava louco, se toda aquela carreira lidando com morte não tinha finalmente cobrado seu preço, se o luto do meu filho Lucas, morto 8 anos antes, não estava se manifestando de formas que eu não conseguia controlar. Marquei consulta com uma terapeuta em Pinheiros, uma mulher de meia-idade chamada doutora Helena,
que me ouviu por 40 minutos sem interromper e então disse: Rodrigo, é possível que você esteja projetando no caso do Eduardo o luto não resolvido do seu filho, a morte sem explicação, a sensação de injustiça, a raiva de não ter respostas. Tudo isso pode criar padrões onde não existem. Talvez ela estivesse certa. Eu queria acreditar o que estava, mas no fundo eu sabia que havia algo mais. Algo que minha mente racional recusava aceitar, mas que meu instinto, aquele instinto primitivo que te mantém vivo em situações de perigo, gritava que era real. Foi num sábado à tarde, 3 meses depois do acidente, que minha realidade rachou de vez. Eu tinha ido ao supermercado fazer compras banais, aquelas coisas que você faz no piloto automático quando está tentando manter a aparência de normalidade. Arroz, feijão, café, ração para o Bento, meu cachorro vira-lata que eu tinha adotado anos antes. Coisas simples, cotidianas, seguras. O supermercado era o Pão de Açúcar de Perdizes, um lugar que eu frequentava há anos. Conhecia os corredores de cor, sabia exatamente onde ficava cada produto, entrava e saía em 15 minutos. Mas naquele dia, quando peguei a fila do caixa, algo mudou. Uma sensação física, visceral, que começou na nuca e desceu pela espinha como água gelada. Aquele arrepio específico que todo policial e perito aprende a reconhecer. O alarme primitivo que dispara quando você entra num local de crime e sabe, antes mesmo de ver o corpo, que vai carregar aquela cena para sempre. Virei a cabeça devagar, quase contra a minha vontade, e o vi. Eduardo Sérgio Menezes. Em pé, 4 pessoas à frente na fila, segurando uma cesta de compras com poucos itens. Mesma altura, mesma estrutura física, mesmo corte de cabelo curto penteado para o lado, mesma barba rala cuidadosamente aparada. Usava uma camisa polo azul clara, calça jeans, tênis casual, roupas comuns. Mas era ele, cada traço, cada detalhe. Como se o corpo que eu tinha visto sobre a mesa de inox do IML tivesse se levantado, se vestido e decidido fazer compras num sábado qualquer. Minha primeira reação foi racional. Tentar encontrar uma explicação. Um irmão gêmeo, um sósia impressionante. Um erro de percepção causado pelo cansaço, pelo estresse acumulado, pela insônia crônica que me corroía há meses. Mas então ele se virou, completamente. Como se soubesse que eu estava ali, como se esperasse por aquele momento. E quando nossos olhos se encontraram, não havia surpresa no rosto dele. Apenas um reconhecimento calmo, quase cordial. Ele fez um leve aceno de cabeça, um gesto educado, do tipo que você faz para um conhecido que encontra por acaso. E então, sem pagar as compras, sem dizer nada para o caixa, ele simplesmente saiu da fila e caminhou em direção à saída. Eu larguei meu carrinho ali mesmo, nem pensei. As pernas se moveram sozinhas, seguindo-o pelo corredor de produtos de limpeza, passando pelas gôndolas de bebidas, descendo a rampa de acesso ao estacionamento do subsolo. Meu coração batia forte demais, a respiração estava curta, mas eu não conseguia parar. Precisava saber, precisava entender. O estacionamento do subsolo era um lugar frio, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixinho. O chão de concreto manchado de óleo, as vagas marcadas com tinta amarela desbotada, o cheiro úmido de infiltração e gasolina. Pouca gente. Apenas alguns carros espalhados. Silêncio pesado, aquele tipo de ambiente onde qualquer som ecoa demais. Ele parou entre 2 colunas de concreto, longe das câmeras de segurança. Percebi isso depois, quando refiz mentalmente o trajeto. Esperou eu me aproximar. Não havia pressa nele, não havia medo, não havia nada daquilo que uma pessoa normal sentiria ao ser seguida por um estranho num estacionamento vazio. Apenas aquela calma perturbadora. Parei a uns 3 metros de distância. Minha voz saiu rouca, trêmula, mas saiu. Eduardo Sérgio Menezes. Não foi uma pergunta.
Foi uma constatação, uma tentativa desesperada de forçar a realidade a fazer sentido. Ele sorriu. Não foi um sorriso cruel nem zombeteiro. Foi quase gentil, como se estivesse lidando com uma criança que finalmente entendeu algo complicado. Você fez um trabalho muito bom naquela noite, perito Rodrigo. A voz era diferente do que eu imaginava. Mais grave, mais controlada. Uma voz que nunca tinha saído daquele corpo na mesa de necropsia, porque corpos mortos não falam. Mas estava saindo agora. E cada palavra fazia o mundo ao meu redor parecer menos sólido. Quem você é? As palavras saíram como um sussurro patético. Toda a minha experiência, todos os anos de profissão, todo o ceticismo construído ao longo de décadas desmoronaram naquele segundo. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como quem observa um inseto interessante. Eu sou o que sobrou daquela noite. Ou talvez eu seja o que veio depois. A definição depende do quanto você consegue aceitar. Minha mente gritava para eu correr, para eu voltar ao mundo lá em cima, entre as pessoas, a luz do dia, a normalidade. Mas meus pés estavam grudados no chão. O corpo na rodovia. Tentei. Eu vi. Estava morto. Eu vi a necropsia. Você estava morto. Estava. Ele concordou, como se discutíssemos o clima. Aquele corpo cumpriu sua função. Era um meio, não o fim. Nós precisávamos medir certas coisas, reações, limites. Quanto tempo leva para alguém como você perceber que algo está errado? Quantos sistemas podem ser ajustados antes que a contradição se torne insuportável? Dei um passo para trás. Ele permaneceu onde estava. Nós quem? O sorriso dele se alargou, mas ainda sem crueldade. Apenas aquela curiosidade clínica, como se eu fosse parte de um experimento que ele achava fascinante. Chame do que quiser. Gente mais religiosa escolhe nomes diferentes. Anjos, demônios, entidades, watchers. Cada cultura tem seu vocabulário, mas no final são só palavras, tentando definir o indefinível. Ele deu um passo na minha direção. Instintivamente, recuei outro passo. O importante, Rodrigo, é que este tipo de caso não é para você. E, no fundo, você já sabe disso. Evidência, memória, protocolos, tudo isso pode ser ajustado, reescrito, apagado, menos em algumas pessoas. Você é uma delas, por isso não apagamos tudo. Precisávamos ver o que você faria com o que viu, como reagiria. Se quebraria, se aceitaria, se tentaria lutar. Minha garganta estava seca como lixa. Por quê? Por que fazer isso? Porque vocês são interessantes. Ele respondeu, simples assim. Porque a forma, como vocês lidam com o impossível, revela muito sobre como funcionam. Sobre os limites entre o que podem ver e o que recusam ver. Sobre onde a sanidade começa e onde termina. Ele se aproximou mais um passo. Agora estava a menos de 1 metro. Podia ver os detalhes do rosto dele, a pequena cicatriz na sobrancelha, a textura da pele, o movimento sutil da respiração. Tudo real, tudo impossível. Nós não somos o que vocês imaginam que somos. Não há chifres, não há fogo, não há drama. Apenas uma forma diferente de existir. E às vezes, por razões que vocês não conseguiriam compreender mesmo se eu explicasse, precisamos interagir com esse plano, usar ferramentas, corpos, biografias, situações, como vocês usam computadores ou microscópios. Minha voz saiu num fio. E o Eduardo, o homem de verdade, tinha alguém de verdade? Teve, por um tempo, mas ele concordou, ou pelo menos a parte dele que importava concordou. No fim, todos concordam de uma forma ou de outra, mesmo sem saber. Ele colocou a mão no meu ombro. O toque era real, sólido, quente. Não havia nada etéreo ali, apenas uma presença esmagadora, uma certeza inabalável. Agora escuta bem o que vou te dizer, Rodrigo, porque não vou repetir. Mude de área, vá para um lugar mais calmo, longe da capital,
Longe dos casos complexos. Cuide da sua saúde. Aceite as narrativas oficiais. Faça as pazes com o que você não pode mudar. Ele apertou levemente meu ombro. Não de forma ameaçadora, mas como quem dá um conselho sincero. Você tem, o quê? Uns 10, 15 anos ainda? Se cuidar, talvez 20. Quando for a sua hora de atravessar, alguém vai conversar com você de novo. Alguém vai explicar algumas coisas. Mas não procure mais por nós. Não tente entender. Isso não vai te trazer paz. Só vai te destruir mais rápido. Ele soltou meu ombro e deu um passo para trás. Você teve sorte, Rodrigo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem ver nada, sem perceber que há rachaduras na realidade. Mas você viu. E agora precisa decidir o que vai fazer com isso. Pode tentar lutar, investigar, procurar respostas e vai morrer louco, sozinho, sem ninguém acreditar em você. Ou pode aceitar que há coisas que não são para você saber, ainda não, e viver o resto do tempo que tem com alguma dignidade. Ele começou a se afastar, caminhando com calma em direção à rampa de saída. Eu estava paralisado, incapaz de me mover, incapaz de gritar, incapaz de fazer qualquer coisa além de assistir. Antes de desaparecer na curva da rampa, ele parou e olhou para trás uma última vez. Ah, e Rodrigo, não conta isso para ninguém. Ninguém vai acreditar. E os que acreditarem vão querer te usar, te estudar, te transformar em curiosidade. Guarda para você. É mais seguro assim. E então ele sumiu. Simplesmente dobrou a esquina e desapareceu. Quando finalmente consegui me mover, corri até a rampa, olhei para todos os lados. Nada. Nenhum carro saindo, nenhum som de passos ecoando, nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Voltei para casa dirigindo no automático, sem lembrar do trajeto. Entrei, tranquei a porta, tranquei de novo, empurrei uma cadeira contra a maçaneta. Sentei no sofá e fiquei ali, imóvel, até o sol se pôr e a casa mergulhar na escuridão. O Bento veio encostar o focinho na minha mão, preocupado. Acariciei a cabeça dele, sentindo o pelo macio, o calor vivo, a realidade simples de um cachorro que só queria atenção. E foi naquele momento que eu decidi. Na segunda-feira seguinte, protocolei meu pedido de transferência para o interior. Qualquer cidade pequena, qualquer delegacia que precisasse de um perito com experiência. Não queria mais São Paulo, não queria mais casos complexos, não queria mais perguntas sem respostas. Poucos meses depois, eu estava em Botucatu, fazendo perícias em furtos simples, acidentes de trânsito sem vítima, aulas eventuais em uma faculdade local de criminalística. Tentando convencer a mim mesmo de que aquilo no estacionamento tinha sido um colapso nervoso, um surto, efeito do luto não resolvido, do estresse acumulado, dos anos trabalhando com morte. Mas no fundo, eu sabia a verdade. E continuava vendo aqueles olhos calmos, aquele sorriso sem crueldade, aquela presença que não pertencia a lugar nenhum que eu pudesse nomear. Hoje acordo todo dia às 6 da manhã, não por disciplina, mas porque o corpo simplesmente não consegue dormir além disso. Moro numa casa simples na Rua das Camélias, bairro residencial de Botucatu, interior de São Paulo. 2 quadras daqui tem uma padaria onde eu tomo café toda manhã. Pão francês, café com leite, um pedaço de bolo de fubá quando tem. Dou bom dia para os mesmos aposentados que estão sempre lá, sentados nas mesmas mesas, discutindo futebol ou política com aquele fervor de quem tem tempo sobrando. Eles sabem que eu trabalhei com polícia e acham isso curioso, mas distante. Ninguém pergunta detalhes, ninguém quer saber das coisas ruins que a gente viu. E eu agradeço por isso. Minha rotina agora é outra. Meus plantões são raros e, quando acontecem, envolvem muito mais papelada do que corpos. Furtos de celular,
invasão de propriedade, pequenos acidentes de trânsito onde todo mundo sobrevive e só preciso fotografar os danos materiais. Dou aulas 2 vezes por semana numa faculdade particular de criminalística, ensinando protocolos básicos para alunos jovens que ainda acham que perícia é igual na televisão. São bons garotos. Escutam com atenção, fazem perguntas técnicas, alguns até demonstram talento real. Mas quando olho para aqueles rostos cheios de expectativa, sempre me pergunto quantos deles vão encontrar algo que não deveriam. Parece uma vida mais leve do que a que eu tinha em São Paulo. E em parte é. Não carrego mais o peso de dezenas de homicídios por ano. Não vejo mais corpos carbonizados em incêndios criminosos. Não preciso testemunhar em julgamentos longos, onde advogados tentam descredibilizar meu trabalho. Mas não é uma vida livre, porque você não se livra de certas coisas simplesmente mudando de endereço. Desde 2014, desenvolvi um hábito que ninguém ao meu redor percebe. Observo rostos e corpos como quem procura um erro de impressão numa página. Gente que parece perfeita demais. Aquela mulher na fila do banco, com a pele impecável, o sorriso exatamente calibrado, os movimentos precisos demais. Aquele homem na igreja, de terno e gravata, que canta os hinos sem nunca olhar para o inário, como se já soubesse todas as palavras de memória, todas as notas, todos os intervalos. Acidentes que parecem limpos demais, onde o carro está destruído, mas o corpo está curiosamente intacto. Velórios onde o corpo no caixão parece mais uma escultura do que alguém que respirou, suou, viveu. E toda vez que vejo algo assim, sinto aquele arrepio na nuca, aquele alerta primitivo. E então eu desvio o olhar, finjo que não percebi e sigo em frente. Porque eu aprendi a lição que me ensinaram naquele estacionamento. Algumas coisas não são para você saber, mas às vezes, geralmente de madrugada, quando a insônia vence e eu fico deitado olhando para o teto escuro, me pergunto quantos casos como o do Eduardo estão espalhados pelo país. Quantos peritos, médicos legistas, policiais encontraram o mesmo tipo de impossibilidade e foram silenciados, convencidos a arquivar, transferidos para lugares onde não fariam mais perguntas. Quantos corpos perfeitos em veículos destroçados? Quantas biografias que começam do nada? Quantos encontros em estacionamentos, becos, corredores vazios, onde alguém recebeu o mesmo aviso que eu recebi? E me pergunto também o que acontece com os que não obedecem, os que insistem, os que tentam expor. Nunca mais ouvi falar do homem do terno escuro que apareceu naquela reunião. Nunca mais vi Eduardo, ou quem quer que estivesse usando aquele corpo, em lugar nenhum. Os exames que pedi foram extraviados ou substituídos por versões genéricas que não diziam nada de relevante. O caso foi arquivado oficialmente como acidente de trânsito com morte por arritmia cardíaca súbita agravada por pequena hemorragia subaracnoidea. Família de Eduardo. Se é que existia uma família de verdade, recebeu o corpo, fez um enterro discreto e desapareceu dos registros que conseguia acessar. Às vezes cruzo com pessoas que foram do meu antigo núcleo de perícias em São Paulo. Num congresso, numa formação, num encontro casual, a maioria me cumprimenta com aquele distanciamento educado de quem não quer lembrar de algo desconfortável. Alguns fazem piada. E aí, Rodrigo, tá caçando fantasma aí no interior? Eu rio, faço de conta que acho graça e mudo de assunto. Mas teve o técnico Fábio do laboratório, que me encontrou num bar depois de uma palestra em Campinas. Ele bebeu 3 cervejas rápido demais, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e sussurrou: "Eu sei que você viu, Rodrigo. Eu também vi. Não naquele caso, mas em outro anos antes. Um afogamento que não fazia sentido nenhum. E quando tentei investigar, apareceram. Aí eu entendi. A gente não investiga essas coisas. A gente arquiva e esquece, ou tenta.
Ele pagou a conta dele e foi embora antes que eu pudesse responder. Nunca mais falamos sobre isso. A terapeuta que eu via em São Paulo, doutora Helena, sugeriu na nossa última sessão que talvez eu devesse aceitar que nem tudo tem explicação, que algumas contradições são só falhas no sistema, coincidências, erros humanos acumulados que criam a ilusão de algo maior. Que minha mente, traumatizada por décadas lidando com violência e morte, poderia estar criando padrões onde não existiam para dar sentido ao caos. Talvez ela tenha razão. Eu queria acreditar nisso. Seria mais fácil. Mas então eu acordo no meio da noite, suando, com a certeza absoluta de que tem alguém parado no corredor do lado de fora do meu quarto. Não faço barulho. Não acendo a luz. Apenas fico imóvel, ouvindo. E depois de alguns minutos, ouço passos se afastando. Lentos, medidos, como se estivessem apenas verificando que eu ainda estou aqui. E pela manhã, quando verifico, todas as portas estão trancadas como eu deixei. Nenhum sinal de invasão, nenhuma marca, nada. Por isso que eu estou falando com você agora, porque carregar isso sozinho está me matando aos poucos. E eu preciso saber se tem mais alguém por aí que passou por algo parecido. Alguém que viu o que não deveria. Alguém que recebeu o aviso. Alguém que ainda acorda de madrugada sentindo que está sendo observado. Você já teve alguma dessas experiências? Já acordou com a sensação de que aquele sonho de hospital era mais uma lembrança do que um sonho? Já passou por uma estrada vazia à noite e sentiu que tinha alguém no banco de trás, mesmo com o carro vazio? Já olhou para alguém num velório e pensou por uma fração de segundo: isso aí não é a pessoa que eu conheci? Tem alguma lembrança de quase morte, anestesia geral ou internação grave, onde os aparelhos desligaram, mas algo em você continuava registrando tudo? Alguma cirurgia onde você ouviu os médicos conversando, viu o teto da sala, sentiu coisas que não deveria sentir porque estava supostamente inconsciente? Se alguma dessas coisas te toca, se ressoa de alguma forma, escreve nos comentários. Não precisa dar detalhes se não quiser. Só saber que não estou sozinho já seria suficiente, porque adultos como nós, que já enterraram gente, que já quase foram embora, carregam memórias que não cabem em conversa de bar ou consulta médica de 15 minutos. E às vezes, apenas compartilhar o peso já alivia um pouco. Se quiser, se inscreve no canal para ouvir mais relatos de quem teve a vida virada do avesso pelo impossível e ficou velho demais para continuar fingindo que não viu. Tem mais gente assim do que você imagina. Gente séria, com profissões respeitáveis, que um dia cruzou com algo que não deveria existir e nunca mais conseguiu dormir direito. Eu continuo trancando 2 vezes todas as portas de casa, não por medo de ladrão. Botucatu é uma cidade tranquila. E o crime aqui é raro. Trancar é uma sensação infantil de limite, de que se a porta está fechada, certas coisas não podem entrar. Sei que é ilusão. Sei que se eles quiserem, portas não vão impedir. Mas a gente faz o que pode para manter algum controle, mesmo que seja só simbólico. Evito certos lugares também, estacionamentos subterrâneos principalmente, corredores muito vazios, estradas desertas de madrugada. Não porque tenha medo no sentido convencional, mas porque não quero outro encontro, não quero outra conversa, não quero mais confirmações de que o mundo não é o que parece. Tenho agora 58 anos. Se tudo correr bem, talvez tenha mais uns 15, 20 pela frente. E conforme envelheço, conforme o corpo começa a dar sinais de que o tempo está passando, o joelho que dói quando chove, a pressão que sobe, o cansaço que vem mais rápido, eu me pergunto sobre aquela promessa que ele fez. Quando for a sua hora de atravessar, alguém vai conversar com você de novo. Será que é verdade? Será que no momento final, quando tudo estiver terminando, vai aparecer alguém para explicar? Para dar sentido a tudo que vi, tudo que carreguei, tudo que não pude contar? Ou será que vou morrer como todo mundo, simplesmente apagando, sem respostas, sem revelações, sem nada além do fim? Não sei.
E a verdade é que tenho medo de descobrir, porque se for verdade que há algo além, algo que usa corpos como ferramentas e reescreve realidades como quem edita um texto, então a morte não é o fim de nada, é só uma passagem. E do outro lado, pode estar esperando algo muito pior do que o esquecimento, mas pode estar esperando respostas também. E depois de tudo que vivi, de tudo que vi, talvez as respostas sejam o único prêmio que vale a pena no final. Por enquanto, sigo vivendo. Tomo meu café na padaria. Dou aulas para os jovens que ainda acreditam que o mundo faz sentido. Faço minhas perícias simples. Acaricio o Bento quando ele encosta o focinho na minha mão pedindo atenção. Assisto aos jogos do Corinthians no domingo, xingando a arbitragem como qualquer outro torcedor. Visito minha irmã em Sorocaba uma vez por mês, almoçamos juntos, conversamos sobre banalidades. E à noite, quando a cidade dorme e o silêncio pesa, continuo evitando olhar muito tempo para certos rostos na rua. Continuo desviando de certas situações que me dão aquele arrepio na nuca. Continuo fingindo que não vejo as rachaduras na realidade. Porque eu tenho quase certeza de que aquilo que encontrei naquela rodovia, naquele corpo impossível, naquele encontro no estacionamento, ainda está por aí, medindo, testando, usando corpos e biografias como ferramentas descartáveis e escolhendo de vez em quando alguém para ver, alguém para carregar o peso de saber que há algo mais. E eu fui escolhido. Não sei por quê, não sei para quê. Mas fui, e agora você sabe também.